Bem, minha história começou em 2018, como corretor, onde que eu morava num sítio no interior de Santo Antônio e um dia de repente apareceu um conhecido lá para comprar meu sítio e ele era um corretor de uma empresa aqui da cidade e conversando a gente acabou formando uma amizade e um dia desses ele me perguntou se eu não queria trabalhar na empresa dele. Ele disse, olha, eu não tenho vocação para isso, eu não sou corretor, eu não conheço muito da área, mas te agradeço o convite. Não, João, te vejo que tu tem um cara que tem futuro, que tu sabe conversar e tal, eu acho que tu te encaixa no nosso perfil. Aí, por insistência dele, eu acabei marcando uma entrevista e fui lá num dia da semana e conversei com um dos diretores da empresa, onde que a gente conversou lá por 1 hora, 2 horas, e ele disse não, que eu já podia começar naquele momento a trabalhar ali. Eu disse, não, deixa eu resolver algumas coisas, aí hoje é meio da semana, então começa segunda-feira. Na segunda-feira da semana seguinte eu comecei na empresa, entrei, né, me identifiquei lá como um novo colaborador da empresa, e vendo o mecanismo da maneira que funcionava aquelas vendas e como funcionava aquele produto que eles estavam vendendo, eu não me identifiquei com aquele produto. Mas, como a empresa tinha me prometido que ela ia me pagar um curso, né, para fazer o meu Cresci, eu pensei, não, pelo menos eu vou ficar aqui, eu vou aprender, vou sair daqui com alguma experiência a mais do que eu não tenho hoje. E se passaram alguns dias, eu comecei a me inteirar mais nos assuntos, comecei a buscar mais conhecimento, até com os próprios colegas. Eu comecei a ver que aquele produto realmente não estava nos meus planos. Aí eu comecei a buscar um novo produto para mim. O que seria esse novo produto? Buscar um produto maior, de uma área maior, de um volume de valores maiores também. E, por coincidência, um colega meu mais antigo, naqueles dias tinha me ligado se eu não queria vender uma área de terra deles, que até por sinal, alguns anos atrás, eu tinha tirado uma madeira em cima dessa mesma área, então eu já tinha um conhecimento com eles. E perguntou se eu não queria vender. Isso foi até num domingo à noite. Isso não, isso me interessa. Na segunda-feira de manhã eu fui até esse local, tirei umas fotos lá dessa área e fui até a casa dele, numa cidade vizinha, onde que eu captei, né, todas as informações que foram necessárias para mim saber sobre o imóvel, sobre a parte de documentação, sobre os herdeiros, como é que estava o inventário, né, e de valores, condições de pagamento e coisa e tal. Voltei para a empresa e ofereci essa área de terra para a minha empresa. No mesmo momento, um dos diretores, não, quero ver essa terra. A gente foi lá e olhou a terra. Como ele tem um costume que ele compra as terras e ele não desce do carro, ele vai, olha a terra de dentro do carro, então, me interessa, não interessa, quero, não quero, e já faz a proposta ali. Ele olhou a terra, gostou e fez uma proposta. Um pouco a mais do que eles estavam pedindo. Eu peguei e joguei para o meu lado. Vou montar uma proposta agora para os vendedores, em cima da que ele fez. No mesmo momento, montei uma proposta e liguei para o meu amigo lá. Olha, tem uma proposta para a tua terra, assim, assim, assim. Agora tu tem que estudar e me dar uma posição. Ele disse, olha, da minha parte o negócio está feito nessas condições. Vou falar com meus outros irmãos, se eles concordar, está feito o negócio. De noite ele me ligou, que o negócio estava feito. Então, eu peguei essa terra numa segunda-feira de manhã. Na segunda-feira de noite, eles me deram como ok, de a terra vendida. Na terça-feira, eu fui no cartório, na cidade, peguei as negativas, a cópia de matrícula atualizada,
e encaminhei já a documentação para fazer um contrato de compra e venda. E aí que tinha uma questão maior ainda, que todo mundo duvidou que esse negócio ia ser concluído pela quantidade de pessoas que tinham envolvida nessa negociação. Porque era 4 irmãos, ponto. 4 pessoas. Mas acontece que tinha algumas pessoas, irmãos deles, que já eram falecidos e que esses irmãos tinham família, tinham filhos. Então foi um negócio que se gerou 23 pessoas. Aí, o que aconteceu? Foi o meu primeiro desafio como corretor, ou um futuro corretor naquele momento, de fracionar aquele bolo, ou aquela quantidade diária, em cada um daqueles herdeiros que tinham a receber. Então, quase todos, ninguém pegou o mesmo valor, ou a mesma fração. Todo mundo tinha uma diferença, porque, a não ser os irmãos que eram solteiros, eles não tinham família, então aqueles tinham valor integral. Aqueles que eram casados, que tinham família, ou que tinham filhos, aqueles tinham diferença de 2, 3 filhos, então mudava os percentuais. Então eu reuni todo mundo, montei esse contrato, com cada um deles tinha uma conta de banco, cada um deles tinha sua pasta, tinha seu nome, deu 23 pastas e mais 2 que era da imobiliária e uma minha. Levei aquele fardo de pastas com contratos, com todos os dados, e marquei num cartório em Campo Bom. Como não tinha naquela época ainda a Covid, então chegava todo mundo junto. Eu achei que não tinha muita orientação, mas na minha imaginação eu imaginei, vai estar tanta gente lá, eu acho que a gente merecia uma sala para nós assinar esse contrato. Vai ter 25, 26 pessoas para assinar esse contrato, e eu vou ter que conversar com alguma das pessoas, então eu tinha que ter um lugar mais amplo, mais aberto, mais confidencial para aquele momento. Liguei para o cartório e disse, olha, eu tenho uma situação atípica que eu precisaria de um espaço, de uma sala para umas 26 pessoas. Não tem problema. Como é que é teu nome? A gente vai deixar agendado. Isso aconteceu, então. Numa quarta-feira, então, daquela semana mesmo, combinamos de assinar o contrato em Campo Bom, por umas 2 horas da tarde. E quando eu saí da empresa, junto com os meus 2 diretores, eles estavam me questionando que esse negócio não ia acontecer pela quantidade de pessoas envolvidas, de herdeiros envolvidos, que isso alguém não ia estar lá, que alguém ia faltar, que alguém não ia assinar. Mas como eu conhecia toda a família, ou quase toda a família, e muitos deles me conheciam também, então isso me ajudou bastante também, me facilitou bastante para mim fazer essa unificação de juntar todo mundo num lugar, no mesmo local. Chegamos lá 2h30, chegou um pouco atrasado, estavam as 23 pessoas nos esperando. Cumprimentei todos, até tinha um caso mais especial, que tinha uma pessoa lá que se identificou muito comigo, que era mais conhecida até da minha família, que é uma pessoa mais de idade, e ficou muito feliz de saber que o filho do amigo dele estava vendendo a terra dele. Então, a gente entrou e eu pedi a sala, a gente foi para a sala, que é onde todo mundo se acomodou, onde que eu perguntei para aquelas pessoas se elas sabiam o que eles estavam fazendo ali. Muitos não sabiam o que eles estavam fazendo ali, né? Mas muitos sabiam. Aí então eu chamei um por um, dei a pasta para cada um deles, conferi seus dados, principalmente de conta de banco, se conferia, né? Alguns dados primordiais, e tudo ok, então começou as assinaturas. A assinatura demorou quase 2 horas para ser assinado, todos. Aí entrou o processo de fazer a ficha de cartório, né?
demorou um pouco, então demorou umas 2 horas ou até um pouco mais para aquilo tudo acontecer. Tinha pessoas que estavam com dificuldade até de assinar pela idade, por doenças e tal. Mas foi meu primeiro desafio. Foi um desafio até bem puxado, né, numa certa linguagem, porque me exigiu bastante conhecimento, coisa que até eu não tinha tanto, mas eu fui atrás de como fazer e de alguém que me dissesse, olha, tem que fazer assim, assim, ou diferente, né? Aí eu consegui fazer a minha primeira negociação, que deu um valor de uma comissão que foi aonde chamou a atenção de muita gente, principalmente dos meus colegas da empresa e principalmente dos diretores da empresa. Porque eles estavam acostumados a vender chacrinhas, né, ou áreas menores com valores bem inferiores a isso, e a comissão era bem inferior a isso tudo. A minha comissão foi 50 mil. Então, para muita gente, um alemão que chegou lá do meio do mato, chegou lá dentro, há alguns dias, em poucos dias, vendeu uma terra que ele ganhou uma comissão de 50 mil. Isso foi um piscar de luz vermelha para muita gente. Opa, tem algo no ar. Tem alguém querendo roubar o nosso queijo, né? Mas eu sempre procurei enxergar um copo cheio e não um copo vazio pela metade. Eu comecei a gostar dessa brincadeira, comecei a fazer meu curso, me dediquei, busquei alguns conhecimentos pela internet e algumas redes sociais que me davam esse suporte, e cada vez eu fui gostando mais disso aí. Por que eu comecei a gostar mais disso? Porque eu já trago comigo, isso já talvez está no meu DNA, porque eu sou filho de pequenos agricultores. Eu trabalhei até os 12 anos, mas até os 12 anos eu morei na roça, morei no interior, então conheço um pouco de terra, eu sei o que é a terra que produz, o que não produz, o que dá para produzir naquela terra ou não, ou até a estação do ano, o que se produz. Então eu já tinha essa formação já muito clara para mim. Aí é onde é que eu comecei a entrar em contato com alguns parceiros e tal, comecei a buscar aquilo que eu faço hoje e que eu faço com bastante prazer, porque é uma coisa que eu gosto. O que eu faço hoje? Hoje eu gosto e eu faço bastante é vender fazendas, áreas grandes.